E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um caso que aconteceu em Baipendi. É um caso muito interessante que aconteceu em 1979, que é o caso do Sr. Arlindo, bem conhecido na cidade, um fazendeiro, e ele saiu com os amigos e teve um encontro surpreendente. Ele chegou a entrar dentro de uma nave extraterrestre, teve contato com seres de outro planeta, pessoal. Então, tudo aconteceu em 16 de maio de 1979, 8 horas da manhã, quando ele saiu com os dois amigos para caçar no alto da serra. Então ele estava lá e ele teve, quando ele dispersou dos amigos, ele teve uma primeira visão que foi essa imagem, pessoal, que é um retrato do que ele disse que ele viu. Ele fala que o objeto ele tinha uma altura estimada de 1,5 m, que é esse que vocês estão vendo, uma largura de aproximadamente 50 centímetros. O cilindro ele se apoiava em uma base escura um pouco mais larga, e no topo do objeto havia uma esfera, com o mesmo diâmetro do cilindro, que piscava alternando entre cores vermelhas e branca. E próxima a essa esfera havia duas hastes, com o braço ou asas de cor mais escura. Ele permaneceu observando esse aparelho por uns 2, 3 minutos, pessoal, quando ele lembrou que tinha a câmera para tirar foto. Aí ele conseguiu tirar foto, mas 79 máquinas não tão boas, a imagem com certeza não ficou boa, pessoal. Não consegui tirar uma boa imagem. E claro, devido à distância, né? Então ele deixou de observar o objeto e ele desapareceu. Foi quando ele percorreu um outro trecho de 50 metros e observou um outro objeto, que é a imagem atrás que vocês viram. Que ele disse que fincou no chão com um pouco mais de força, tinha um diâmetro de 46 metros, tinha uma distância de 46 metros dele e tinha um diâmetro maior. Ele disse que aproximadamente de 1 metro. Estava numa posição vertical, apresentava na parte inferior uma base macha com 20 centímetros de comprimento. Então era um pouco maior. Essas fotos que vocês estão vendo, pessoal, é a foto que ele tirou da época. Só que a foto, bom, infelizmente a câmera não era muito boa para a época, ano 79, e tirou a longa distância, né? Então a gente não consegue ver muito bem. E essa é uma das imagens. Num dos objetos ele fala que tinha uma hélice, que era formada por uma roda de aproximadamente 50 centímetros de diâmetro, apresentava 4 hastes equidistantes, né, e eram fixas, né, em ângulo de 45 graus e fazia uma rotação aí na roda do objeto. Ele fotografou os objetos, mas pessoal, sempre a distância e com um pedaço de fumaça que na verdade envolveu o objeto quando ele foi tentar tirar foto. E aí ele não conseguiu. Porque assim, pessoal, ele foi tentar tirar a foto e assim que ele ia tirar a foto, o objeto desapareceu e fez essa fumaça. Então o que registrou foi a fumaça e não o objeto em si, né, que é o que vocês podem ver. Aí vocês estão vendo uma foto dele apontando exatamente onde aconteceu o fato, que é o local onde que ele caminhou com os amigos para ver. Foi isso, ó. Teve um certo momento, pessoal, que ele foi atrás dos amigos dele, caminhou por uns 10 metros, tal, encontrou os amigos e um outro objeto pousou. Então percebe, pessoal, foram 3 objetos que pousaram. Ele lembra que os objetos eram diferentes, tinham diferentes tamanhos e pousaram em diferentes lugares. Era como se eles estivessem juntos. Vocês vão ver umas imagens aí que vai corroborar muito com isso, pessoal. Ele também fotografou os objetos anteriores, sacou a máquina de fotografar. No momento que ele apontou sua câmera, o objeto emitiu uma luz intensa que ofuscou a vista, deixando o atordoado. Esse é um dos relatos. Ele, assustado, ele correu, ainda com a vista ofuscada, na tentativa de afastar do objeto. Sem medo, seu medo era tanto que nem pegou o boné e um bornal que ele tinha, né? E ele ficou paralisado. Aí ele ficou por uns minutos assim, a visão dele foi voltando aos poucos, quando ele sentiu algo segurando seus braços. Logo ele percebeu que eram 2 homens baixos, de aproximadamente 1 metro de altura, que o agarravam firmemente pelos braços. Então veja, pessoal, ele foi tentar tirar foto e ele encontrou um ser, né, que depois do flash ele viu 2 seres baixos segurando. E aí ele falou, né, me soltem pelo amor de Deus. Aí nisso, um dos homens que estava à direita dele respondeu, em Deus nós todos somos irmãos, nós não fazemos mal a ninguém. Queremos apenas uma informação sua. Aí em seguida os tripulantes levou o Arlindo para dentro do objeto
E ele viu, essa imagem é um retrato do que ele viu, como ele viu lá dentro. Ele disse que sentiu frio, e quando ele subiu no alto da escadinha havia um terceiro tripulante, que era semelhante aos dois primeiros, e eles comunicavam numa voz grossa e perguntaram para ele se ele havia visto uma Zurka. Ele respondeu que não sabia o que era isso, e um dos seres falou para ele que a Zurka era um aparelho que eles transmitiam de lá para cá as mensagens, né, as comunicações. E aí ele fala que o aparelho tomou contato com uma linha universal que teria queimado, e a linha de transmissão que havia desregulado o motor da montagem havia descido na Terra. Então eles relatam isso para ele, né, que havia tido um problema, né, com esse aparelho, e aí que eles desceram à Terra. Aí então o Arlindo perguntou para eles: de onde vocês são? Aí um dos seres respondeu: nós somos do lado de uma costa. Você tem estudo, tem inteligência? Meio sem nexo, mas deu uma resposta. Ele falou que não tinha estudo, não tinha inteligência, não saberia. Esse aí é um dos aparelhos, né, dos aparelhos, dos desenhos, né, do sistema solar que o ser mostrou para ele. E ele fez esse desenho, né, apareceu um outro ser com aparência feminina, segundo ele diz, e a jovem, com auxílio aí de uma varinha, explicou para ele exatamente isso que vocês estão vendo, projetando a Terra, o Sol e a Lua, e explicando que era sempre observado, que eles sempre olham isso. Então ele explicou que era, né, o ser explicou que era projetado assim para eles, o sistema solar. Então eles entendiam que era assim. Aí ele estimou, o Arlindo estimou que essa foto é da marca que o objeto deixou lá no local. E aí, pessoal, o Sr. Arlindo estimou que essa explicação que o ser deu para ele durou mais ou menos uns 5 minutos. Aí ele diz uma coisa muito interessante, que é o fato de não ter sincronia, né, pessoal? De não ter sincronia entre o que era falado e o que era ouvido. Tipo, o ser mexia a boca, mas o som não estava em sincronia com aquilo que saía, né, com os movimentos da boca. Isso é um detalhe bem curioso. Ele disse que não parecia, o som não saía da boca, saía do ambiente que ele estava. Aí, ao final da pequena da explanação que ele deu, né, um dos tripulantes retirou capacetes, desconectando inicialmente a tripulação, ligando ao elmo. Esse tripulante era semelhante a uma jovem que se comunicou com a Arlindo. Então ele falou: nós somos de uma só matéria, igual a de você, Arlindo, do mesmo sangue, e vivemos do mesmo trabalho. Daqui a pouco teremos transmissão. Após isso, o Arlindo foi levado de volta à entrada da nave. Os tripulantes recomendaram: desça e siga a vista, porque o aparelho condena a visão. Então ele seguiu a recomendação, caminhou sem olhar para o disco por uns 200 metros, tendo tudo que ele estava com ele, né? Espingarda, arma, tudo na cintura. Do jeito que ele entrou, ele saiu. Aí, após ele caminhar uns 200 metros, né, os movimentos dele voltou ao normal, então ele correu aproximadamente 300 metros, chamando pelos amigos dele, para poder ir uns 300 metros para frente. Ele encontrou os amigos dele para poder contar esse fato para eles. Por uns 20 minutos ele não conseguiu explicar para os amigos dele o que ele viu. Estava com muita sede, meio tonto, sentia dor no corpo, os olhos avermelhados. Então, assim, ele passou por maus bocados nesse encontro aí, pessoal. Assim, eu tentei contar de uma forma mais resumida, porque o caso é muito grande, pessoal, mas é impactante para um senhor de idade, não tem por que mentir. Vocês viram várias imagens aí de marcas que foram deixadas no solo. Esse embornal que ele tinha levado, que no dia seguinte eles encontraram, e ele estava tipo manchado com essas letras, com essas inscrições diferentes, inscrições estranhas, que até hoje ninguém decifrou o que era, ninguém conhece o que é, ninguém sabe o que é. Então é isso, pessoal, é um caso bastante intrigante. Desculpa se eu fui um pouco meio apressado, mas eu tentei dar os maiores detalhes do caso para vocês poderem entender melhor, pessoal. Obrigado, até mais, pessoal. Se você curtiu, se inscreve no canal, curta e compartilha, pessoal. Valeu, até mais.